Os casos de demência, eles vão triplicar e chegar a 152 milhões de pessoas até 2050. Um número muito forte, muito expressivo. E para isso, né, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então, quem aqui já está aqui comigo e vai falar, nos dar uma aula aí sobre esse assunto, é o médico psiquiatra, doutor Aloysio Andrade. Doutor Aloysio. Bom dia, Serginho. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Telespectadores da Rede Super, é um prazer estar com vocês. Doutor Aloysio, para a gente já desmistificar aqui sobre essa questão da demência. Alzheimer e demência é a mesma coisa? Um está contido no outro? Como que é essa relação? A doença de Alzheimer é um tipo de demência que tem como característica a presença de alumínio no cérebro, depósitos de alumínio. Então, existem vários tipos de demência, fala-se mais de 100 tipos, e Alzheimer é uma delas. O que tornou a doença de Alzheimer importante é a quantidade, Serginho. Ela foi identificada por um médico alemão chamado Alois Alzheimer. Seu xará. Que fez, Aloysio em português, Luiz em latim, Alois em alemão. O Alzheimer, um discípulo dele faz homenagem pondo o nome dele numa doença ruim dessa, né? Mas tudo bem. Em 1906, o Alzheimer descreve uma demência com presença de alumínio no cérebro. Essa demência tinha, Serginho, na época, um percentual de 6% dos casos. Entre as demências, 6%, quando fazia o exame anatomopatológico, depois que a pessoa morria, cortava ali um pedaço do cérebro, ia no microscópio, via que tinha alumínio. Hoje, é invertido. Quase 90%, até um pouquinho mais, das doenças de demência são doenças de Alzheimer. Você pode me perguntar, será que isso é panela de alumínio? Será que isso é colher de alumínio raspando no fundo da panela de alumínio? E eu vou te dizer que não é garantido, a gente não pode afirmar, porque teoricamente o metal, o ouro, o ferro, o alumínio, quando engolido, ele passa pelo tubo digestivo sem ser absorvido. Então nós não sabemos se o depósito de alumínio provoca a doença de Alzheimer ou se a doença de Alzheimer faz com que haja depósito de alumínio. O que é certo é que houve alguma mudança que fez com que o percentual de doenças de Alzheimer fosse aumentando muito mais do que das outras demências. E lembrando, telespectador, demência é morte, é destruição de neurônios. Todos nós que vamos ficando velho, as células da pele, células do cabelo, vão ficando mais velhas e morrendo e ficando menos vitalizadas. Agora, como o cérebro tem neurônio demais, são bilhões e bilhões, dá para a gente ir até uma idade bem avançada com o cérebro preservado, mas depende dos hábitos, depende do que a pessoa faz com a sua vida. Então, aquele efeito cartão de crédito, né? Cuidar na hora de gastar, porque a fatura chega. Chega mesmo, e quando a gente apronta, chega cedo e alta. Chega com juros e correção, né? Agora, doutora Luísa, eu quero aqui destacar aqui sobre esses dados aqui, onde a fonte é a Organização Mundial da Saúde, e eu gostaria que, para registrar para o nosso telespectador, nos aponta aí que mais de 50 pessoas em todo o mundo vivem com demência. 50 milhões. 50 milhões, olha só, é um quarto da população, ou né, do Brasil aí, um pouco menos, né? É muita gente. Todo ano são registrados quase 10 milhões de novos casos. Aí eu quero que passe uma outra tela também, por favor, diz sobre isso. Agora, para a gente entrar aqui, há mais de 100 tipos de demência e a mais comum dentre elas é a de Alzheimer, que corresponde aqui 60, 70, mas o senhor já disse que até mais, né? De todos os casos. Incrível, né? Quais são os outros tipos de demência que estão nesse espectro aí, que o pessoal de casa possa até identificar, conhecer, para até saber lidar melhor? Tem os nomes mais comuns, talvez. A gente tem a demência que é do envelhecimento natural, mas tem as demências precoces. Uma causa muito comum é a má circulação cerebral, quando a pessoa tem ou isquemia cerebral ou os derrames. A isquemia é quando falta sangue, é quando a pressão está muito baixa ou quando os vasos cerebrais estão muito estreitos. E a pessoa também pode ter um processo de demência por pequenos sangramentos que não chega a configurar como se fosse um derrame por pressão alta, mas são pequenas hemorragias que provocam a demência não Alzheimer. Então, causas que vão ser causas circulatórias, causas neurológicas, pessoas que têm epilepsia, que têm disritmia e não usam medicamento e têm convulsões. As convulsões, cada convulsão provoca uma destruição neuronal.
E quando a pessoa tem uma coisa que chama status epiléticos, que é uma convulsão atrás da outra, são epilepsias de difícil controle, também você vai ter demências, então aí causas que não são as circulatórias, mas são neurológicas. E temos também as causas provocadas por uso de substâncias não adequadas. Isso envolve álcool, bebidas alcoólicas, o tabaco, drogas em geral, principalmente a família da cocaína, os solventes voláteis como tiner, cola de sapateiro, cheirinho da loló, éter, cloroformo, tem gente que tira até gasolina, né? Então, esse é um processo de destruição muito acentuado. Lembrando que cada cigarro que a pessoa fuma, ela diminui a circulação cerebral. Então, por isso que quando a pessoa começa a fumar, você que foi fumante ou é fumante, você lembra disso, os primeiros tragos que ele dava ficava tontinho. O que era? Diminuição da circulação cerebral. Então, melhorar a circulação cerebral, o funcionamento do circuito neurológico e circulatório é fundamental para prevenção. Atividade física, gente, tem que fazer. Pode ser uma atividade física branda, caminhar sem correr, não precisa nem de suar. Se você caminhar adequadamente, você nem tem aquela suadeira, aquela coisa, mas tem que caminhar. Até uma pessoa que tem problema de saúde, até um tetraplégico, a gente recomenda atividade física. Aí eu vou perguntar para ver se você está criativo. Como é que você faz? Não, eu que vou perguntar para você. Como que você faria atividade física para um tetraplégico? A pessoa está toda travada. Outro dia um paciente meu falou assim, piscar os olhos. Falei assim, a resposta foi boa, mas não é. Na água. Atividade física passiva. É o outro que te massageia. E pode ser na água, porque na água a gente pesa 1/3 do peso a menos por causa do empuxo, né? Mas então, eu brinco de falar assim, puxa, um tetraplégico fazer atividade física, sim, ele faz uma atividade física passiva, é a massagem, é o estímulo muscular. Então, temos que fazer atividade física, tá, gente? Um pouquinho que seja, precisamos de fazer. E, inclusive, doutora Luísa, daqui a pouco no nosso programa nós temos um quadro aqui que se chama-se Mexa-se, e nós vamos falar sobre esse tipo de exercício e atividade física, quanto a essa questão aí da demência. Agora, só para a gente registrar esses números aqui em termos de Brasil, queria colocar-se na tela também, que olha só, no Brasil são registrados cerca de 55 mil novos casos de demência todos os anos. A fonte é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E ainda, atualmente, 1,4 milhão de brasileiros vivem com demência. Também a fonte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Doutor, o senhor falou aí sobre as causas, não é, que podem incidir aí nesse número tão grande de demência, mas o senhor falou também aí sobre os fatores, né, assim, neurológicos, com relação ao uso de substâncias inapropriadas. A demência também, a gente vê por essa incidência tão grande, porque a idade nossa, a longevidade, estamos alcançando números maiores do que antigamente. Claro. E isso já é um fator importante. Esse padrão de vida que hoje nós estamos vivendo, até que ponto ele, por exemplo, esse excesso de utilização de tablets, smartphones, onde às vezes as informações vêm já processadas, nós não decoramos mais, não guardamos mais, memorizamos mais ali os números de telefones dos amigos. Esses exercícios cerebrais também, a gente precisa de tê-los. O quanto que essa modernidade está também influenciando nisso. Esses fatores ambientais. Ajudando ou atrapalhando, né? Faltou só a gente falar entre as doenças que provocam uma demência mais precoce, o diabetes. O diabetes mal controlado e a hipertensão arterial mal controlada. Então, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, tem que medir, tem que estar por dentro dos números, porque se precisar de aumentar um pouquinho o remédio é importante, porque o que mais prejudica no diabetes e na pressão alta não é a doença em si, ela está mal controlada, tá? Vamos lembrar o telespectador que o cérebro funciona como se fosse um músculo e, portanto, ele precisa de ser exercitado, Sérgio, não até a exaustão. Então, o excesso de esforço mental é tão prejudicial quanto a falta de esforço mental. A leitura é fundamental, o aprendizado de novas línguas, a pessoa aprender uma língua, não para virar um poliglota e falar todas, mas assim, a cada língua que a gente aprende desenvolve uma região cerebral diferente. Olha. E a coisa que mais nos ensinou sobre o funcionamento do cérebro, a localização das áreas cerebrais, antes dessa ressonância magnética dinâmica, se a gente tivesse na ressonância magnética, cada coisa que eu falo, que você fala, a gente ia medir
que lugar do cérebro que está funcionando. Foi essa parte que funcionou, foi aquela. Mas o que mais nos ensinou, olha que impressionante, sobre o funcionamento cerebral, até essa década agora, foram os acidentes automobilísticos, desastre de carro, gente. Olha que coisa terrível. Dava pancada, destruía uma região, a pessoa parava de falar. Assim, esse é o centro da fala. Ou, o centro da fala está localizado aí. Destruía uma outra área, aí o controle motor ficava prejudicado. Então, fomos mapeando através da tragédia, da desgraça, que são esses inúmeros acidentes automobilísticos, não só com morte, mas com as sequelas. Então, hoje o cérebro está razoavelmente mapeado e nós sabemos, então, que tem regiões que são responsáveis pela questão das emoções, dos sentimentos, outras do raciocínio lógico, outras do raciocínio que a gente chama de intuitivo. Então, ele é todo mapeado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.